Olá, alunos do sétimo ano da redação. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, irei fazer com vocês uma revisão do conteúdo bimestral com exercícios que estarão disponíveis na plataforma, assim como o gabarito. A questão 1 tem o seguinte texto. Segundo dados da ONU, em 2013, em 2011, 51% da população mundial, aproximadamente 3,6 bilhões de pessoas, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com pouco mais de um terço registrado em 1972. Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação das chamadas megacidades, que são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes em todos os continentes. A partir do texto, então, a questão pede: aponte ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Bom, primeiro, megacidades são cidades com população acima de 10 milhões de habitantes. É importante não confundir megacidades com cidades globais. Cidades globais, nos próximos exercícios, nós vamos trabalhar esse conceito. Então, megacidades são cidades onde eu tenho a população acima de 10 milhões de habitantes. E isso, em países menos desenvolvidos, acaba acarretando uma série de problemas. Por quê? Nesses países menos desenvolvidos, como a infraestrutura urbana é menos desenvolvida, consequentemente você gera uma série de problemas, como, por exemplo, aumento da violência, da criminalidade, você tem problema de congestionamento, falta de oportunidade de emprego, e a partir daí você tem o crescimento do mercado informal. Então, esses países menos desenvolvidos, que têm a urbanização mais recente, logo, as cidades não tiveram tempo hábil para se planejarem, para criar uma infraestrutura para essas pessoas que vieram do campo de maneira repentina, isso gerou uma série de problemas, entre esses problemas já citados. O texto diz o seguinte: as cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, chamado êxodo rural, e também de outras regiões do país, as chamadas migrações regionais, fato que se deu de forma mais acentuada na década de 70 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Indique 2 fatores para a urbanização mais intensa na região Sudeste do Brasil. Só para lembrar que a região Sudeste foi a região que no início concentrou as atividades industriais. E industrialização e urbanização têm uma relação muito forte, porque à medida que você tem atividades industriais sendo desenvolvidas nas cidades, isso acaba se tornando um fator atrativo de pessoas do campo em direção às cidades ou de outras regiões que não têm atividade industrial tão desenvolvida. Então, a partir disso, a região sudeste ela começou a ter uma urbanização mais intensa, porque essa atividade industrial concentrada inicialmente na região sudeste, nas primeiras décadas, foi um grande fator atrativo. E a partir do momento que eu tenho atividade industrial, isso gera também uma série de outras oportunidades de emprego no setor de comércio e serviços. Então, os fatores para a urbanização mais intensa nessa região foi a concentração inicial da atividade industrial, que gerou inclusive uma oferta maior de serviços e comércio também, atividades comerciais de maneira geral. A figura abaixo ela mostra 2 esquemas da hierarquia urbana. Primeiro, é importante lembrar o que é hierarquia urbana. Esse conceito geográfico ele se refere à ordem, a grau de importância das cidades, que vai desde uma vila até chegar à metrópole nacional. E essa importância ela é decorrente pelo fato de certas cidades terem uma capacidade menor ou maior de influência perante outras cidades, isso pela sua oferta maior de serviços, de comércio, de emprego, pela capacidade maior de tecnologia. Então, essa hierarquia urbana ela serve para justamente mostrar uma hierarquia entre as cidades de acordo com o grau de importância. Só que há tempos atrás, nas décadas anteriores, essa hierarquia tinha um esquema muito rígido, como mostra a figura da esquerda, porque a tecnologia ela não era tão avançada. Então, a comunicação entre as cidades acontecia da vila para a cidade local, da cidade local para o centro regional, do centro regional para a metrópole regional, da metrópole regional para a metrópole nacional, de uma maneira bem rígida. Com o tempo, devido à terceira revolução industrial principalmente, essa comunicação, essa integração entre as cidades aumentou, independentemente
do nível que a cidade tenha, do grau de importância que a cidade tenha na hierarquia urbana. Então, hoje em dia, uma vila ela pode muito bem se comunicar com a metrópole nacional. Da mesma forma que a metrópole nacional, ela pode se comunicar diretamente com o centro regional. Então, percebam, a tecnologia mais avançada devido à terceira revolução industrial possibilitou uma integração maior, uma flexibilização maior na relação entre as cidades. A figura abaixo ela representa dois instrumentos utilizados na agricultura moderna. No caso da agricultura, as máquinas colheitadeiras e no caso da pecuária, é um equipamento para retirar leite da vaca. A questão pede para apontar ao menos um problema e uma vantagem que a modernização agropecuária proporcionou ao Brasil. Com relação à vantagem, a gente pode falar de uma oferta maior de produtos disponíveis no mercado, até pelo fato da agricultura ser moderna, você acaba acelerando a produção a partir disso. E os problemas relacionados à modernização agropecuária são justamente o fato de você utilizar máquinas, em contrapartida você tem a substituição dessa máquina pelo homem, o que gera uma falta de oportunidade de emprego, o desemprego estrutural. Isso sem falar da utilização de agrotóxicos que contaminam o solo, os lençóis freáticos e outros problemas relacionados à modernização agropecuária. Na questão 5, a figura retrata o acampamento do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E a pergunta é qual a importância da realização de uma reforma agrária no Brasil. Primeiro é importante entender o que é reforma agrária. A reforma agrária ela trata-se de uma distribuição mais igualitária das terras no Brasil, à medida que elas encontram-se concentradas na mão de poucas pessoas, chamados latifundiários, os donos das grandes propriedades de terra. Então, a finalidade principal desse movimento MST é fazer com que cumpra-se a chamada reforma agrária, onde eu teria uma distribuição melhor de terra, mais igualitária, e além disso, você teria um investimento maior também nas pequenas e médias propriedades, na chamada agricultura orgânica, onde não se utiliza o agrotóxico, e a partir daí você teria uma disponibilidade maior no mercado de produtos chamados orgânicos. Então, a importância da realização de uma reforma agrária no Brasil, ela se dá justamente no fato de você ter uma disponibilidade maior de produtos orgânicos no mercado. A partir disso, você também incluiria um número maior de pessoas na produção, através de uma distribuição mais igualitária de terras. A questão 6, ela pede para explicar o que é a região metropolitana, citando uma em particular. Primeiro é importante entender o que é metrópole. Metrópole é uma cidade central que concentra serviços, comércio, tem uma movimentação maior de dinheiro, de pessoas. E no caso do estado do Rio de Janeiro, a metrópole é a cidade do Rio de Janeiro. Agora, quando nós falarmos de região metropolitana, estamos nos referindo a essa metrópole, mais as cidades do entorno integradas. Então, no caso do estado do Rio de Janeiro, temos uma metrópole, a cidade central, que é a cidade do Rio de Janeiro, e as cidades do entorno que estão integradas a essa metrópole, formando a chamada região metropolitana do Rio de Janeiro. Aí já, inclusive, respondendo a segunda pergunta, que pede para citar uma região metropolitana em particular. No caso do Rio de Janeiro, do estado, podemos citar como exemplo de cidades do entorno dessa metrópole, cidades da Baixada Fluminense, como por exemplo Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, cidades da região oceânica. Podemos pegar como exemplo Itaboraí, São Gonçalo, Niterói. São cidades do entorno da metrópole que tem uma integração socioeconômica, formando a região metropolitana do Rio de Janeiro. A questão 8 pede para explicar a relação entre as cidades globais e a economia transnacional. Primeiro é importante lembrar o que seria uma cidade global. Cidade global é uma cidade que está no topo da hierarquia urbana, ou seja, ela é mais importante na hierarquia urbana pelo fato de ter uma capacidade de influência a nível global, a nível mundial. Podemos pegar aí como exemplo cidade de Nova York, Tóquio, Londres. Essas cidades elas têm o poder de concentração de serviços
comércio, atividades comerciais de maneira geral, são sedes de grandes empresas multinacionais, tem um fluxo muito maior em relação às outras, com relação à informação, circulação de dinheiro, de pessoas, além, claro, do poder de influência na economia global. Então, quando a questão pede para explicar a relação entre cidade global e economia transnacional, podemos falar que essas cidades elas lideram a rede urbana e elas são sede dessas grandes empresas transnacionais. Então, se a gente pensar, por exemplo, Nike, Adidas, Coca-Cola, essas marcas multinacionais, as sedes delas são justamente cidades globais. Embora as filiais, as fábricas funcionem em qualquer lugar do planeta Terra, quando a gente fala de sede de grandes empresas, onde é pensado o design, onde é pensado os projetos, isso acontece justamente nas chamadas cidades globais, onde eu tenho a qualificação maior de mão de obra.